Alexandre Simões, a questão do Turco Mohamed, eu disse ontem no Bola Premiada e acho que você tem a mesma sensação, não é de se será demitido ou quando será, Alexandre Simões? Olha, o Thiago, até porque se a gente fizer um exercício curto de memória, a gente vai se recordar que o Antônio Mohamed não era a opção do Atlético, muito pelo contrário. Né? Teve toda uma novela envolvendo o Jorge Jesus, após a saída do Cuca. Depois o Carlos Carvalhal virou o nome. Depois do Carlos Carvalhal, o Eduardo Berizzo. Depois do Eduardo Berizzo, o Luiz Castro. Que foi pro Botafogo, né? Que está no Botafogo. Sim. E aí, depois do Luiz Castro, aí veio O Turco, e foi um processo relativamente até longo. Então, a gente pode colocar como o plano E. Né? A chance de um plano E dar menos certo do que de um plano A ou de um plano B é muito maior. Até porque eu acredito que o Atlético, diante da competência do comando do seu futebol, né, não fez essas procuras baseado simplesmente em nada que não fosse profissional, currículo, percepções. Né? Então, Thiago, a questão é que a gente percebe, sabe, que e futebol não é uma ciência exata, tá? Mas a gente percebe que as principais reposições que o Atlético teve de fazer de 2021 para 2022, elas não tiveram o resultado esperado. A troca do Cuca por um outro treinador. O Atlético do Antônio Mohamed não evolui. E a gente ficou muito iludido com o título de Campeonato Mineiro e mesmo de Supercopa do Brasil contra um Flamengo que a gente vê também que não evolui. E foi nos pênaltis 9-8, 10-9, aquela situação toda. Um jogo que, inclusive, o Flamengo foi superior ao Atlético. Se a gente pegar só o tempo normal, o Flamengo jogou mais do que o Atlético. Mas o Galo levou o título e merecidamente porque tinha vencido o Brasileirão e a Copa do Brasil. Aí nós vamos para outras duas reposições muito importantes. Da zaga, porque o Júnior Alonso tinha sido vendido. E a aposta foi no Godin, que já está saindo. Que deu errado. E o Diego Costa, que era uma peça importante, um centroavante, teve bons momentos no Atlético no segundo semestre do ano passado. O Diego Costa saiu, o Atlético precisava de uma peça de reposição. Resolveu fazer uma aposta. E futebol vive de aposta também. Mas o Fábio Gomes, até agora, não deu certo, não tem sido nem utilizado. No jogo contra... Então, esse processo, né, de reposição de peças importantes, menos mal para o Galo, que estourou a guerra. Vamos bater na madeira de novo 3 vezes, porque guerra nunca é bom, mas no caso do Atlético, a guerra acabou salvando um pouquinho, porque o Júnior Alonso voltou. Mas as 3 principais reposições que o Atlético teve de fazer, e aí eu faço um exercício de comparação, porque a gente precisa. O Cuca, o Júnior Alonso, que era o melhor zagueiro do time, e o Diego Costa, que era uma opção importante, essas 3 reposições, elas não foram satisfatórias, elas não foram boas. Então é uma situação que precisa ser corrigida e a correção de rota no futebol, ela é possível e isso menos mal, né, Thiago? Porque o Atlético não está com a temporada perdida, muito pelo contrário. Pela qualidade do time que tem totais condições de corrigir essa rota. É isso, como